Desde o dia 21 de janeiro, as escolas estão autorizadas a retomar aulas presenciais. E a nossa produção apurou que ao menos 3 colégios, agora informação de 4 colégios, já suspenderam turmas por conta da transmissão do novo coronavírus. A repórter Maria Maciel está hoje aqui com a gente no Cidade Alerta Alagoas, traz as primeiras informações que a gente vai detalhar, claro, em breve, aqui também no programa de hoje. Daqui a pouco também as informações com o Neto, com os dados atualizados da pandemia. Maria, boa noite, bem-vinda ao Cidade. Pelo menos 4, é isso? 4 escolas já têm exatamente casos suspeitos, é importante frisar, de Covid-19 entre os alunos. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Exatamente, são ainda casos suspeitos, né? Esses casos estão em investigação e, pelo menos oficialmente, 4 escolas, né, 4 colégios, 2 deles da parte baixa da cidade e 2 da parte alta, confirmaram sim que tiveram aí essas ocorrências, o registro dessas ocorrências de casos suspeitos, alunos com suspeita de Covid-19. Então, essa notícia, ela repercutiu muito. Quem participa de grupos de mães, como eu e você, Edson, deve ter visto aí logo no início, né, desta quarta-feira, inúmeras mensagens, né, esses comunicados dessas escolas informando sobre o ocorrido, o que deixou muitos pais apreensivos. Então, muita gente já comentando com medo o que vai acontecer a partir de então, porque esses colégios, né, de forma preventiva, eles decidiram suspender as aulas presenciais das turmas que estavam esses alunos, que estão aí entre os casos suspeitos. Então, aquela sala que tinha um aluno que estava com suspeita de Covid-19, eles então suspenderam as aulas no período de 14 dias. Vale lembrar que essas aulas, né, elas estão acontecendo de forma remota. Então, os alunos, eles foram divididos em grupos, né, na maioria das escolas. Então, vão uma semana sim, uma semana não para a escola, que é o ensino híbrido. Então, nestas turmas onde foram registrados esses casos, as turmas presenciais, elas foram, então, suspensas as aulas, mas eles vão continuar tendo essas aulas remotamente. Então, são alunos que a gente sabe, de acordo com esses comunicados, são alunos do ensino fundamental e também um aluno do ensino médio. Então, eles que retornaram nesta semana, né? Como você disse, as aulas presenciais, elas foram autorizadas a partir do dia 21 de janeiro, mas para os pequenininhos, a educação infantil, que voltou primeiro. E nesta última segunda-feira, que voltaram, então, o ensino médio, né? A partir do 5º ano e também o ensino fundamental, perdão, a partir do 5º ano e também o ensino médio. Então, já repercutiu negativamente por isso, né? Em tão pouco tempo, a gente não tem nenhuma semana de aula, foram 5 dias, né? E logo no início dessa semana, as escolas já foram surpreendidas com esses casos que agora estão em investigação para saber se essas pessoas, né, esses alunos, se testarem positivo, se contraíram na escola, se foi fora, se trouxeram de casa, ou que algumas escolas até disseram, né, que alguns alunos, um dos casos, por exemplo, o aluno tinha tido contato com alguém da família que testou positivo para a Covid-19. Então, por isso que se trata de um caso suspeito, porque esse aluno, né, ele pode ter sido ou não infectado por este familiar. Mas a prevenção, né, o que manda o protocolo de segurança é que haja, então, o distanciamento. Então, esse aluno, ele tem que ficar em isolamento e como ele teve contato com os outros alunos, a turma toda dele vai ficar também aí em casa durante esse período de 14 dias. Eu conversei logo mais cedo com o presidente do Sindicato dos Professores, porque, assim, trouxe esses casos, né, suspeitos, trouxeram uma preocupação não só para os pais, para as famílias em geral, mas também para os professores, né, para a categoria. Mas ainda hoje, né, vocês vão ver essa reportagem completinha que a gente fez, até para saber os desdobramentos, como é que está a situação, né, quem está vivendo de dentro, né, de perto, toda essa situação nas escolas. Então, é ainda hoje que a gente vai acompanhar. Volto com você, Edson. Perfeito, Maria. Exatamente, é uma preocupação de todos os pais, né? Muitos, inclusive, optaram isso pelo ensino exclusivamente online. Você tinha que preencher, dependendo da escola, se você queria, né, que seu filho tivesse o ensino híbrido nesse momento ou se tivesse só aulas online.
Não deixa de ser, né, Maria, uma questão, um teste para os protocolos das escolas, porque já havia essa previsão, né, já exatamente antes mesmo da volta às aulas, de que caso houvesse algum caso suspeito, iria-se fazer esse procedimento de se isolar aquela turma específica onde tinha aquele caso suspeito. Né? Por isso que também é importante a gente ressaltar que houve a divisão das turmas, principalmente das turmas maiores, em 2 grupos. Né? Tem escola que está, por exemplo, o grupo A só tem aula uma semana, o grupo B tem aula na outra semana, enquanto está tendo aula presencial, o outro grupo está tendo aula online. Tem escolas que estão fazendo por dia isso, segunda, quarta e sexta é o grupo A, terça e quinta é o grupo B e assim por diante. Mas não deixa de ser um teste ao processo, ao protocolo, né, Maria? Exatamente, Edson, mesmo porque a gente vai ter logo no mês de março, como anunciou o governador, se tudo der certo, a volta também dos alunos, dos estudantes da rede pública. Então é um teste sim, e é um momento também de os pais se conscientizarem da importância, né, de observar e em qualquer sintoma, qualquer situação, evitar de mandar esse aluno para a sala de aula. Então está sendo uma novidade para todo mundo, acho que todo mundo está se adaptando, pais, professores, os colégios, mas é importante que todo mundo se una nesse momento. Acho que não é o momento de ficar todo mundo desesperado, porque acho que já era algo assim previsível, vamos dizer assim, né? O vírus continua circulando, então uma hora ou outra isso ia acontecer nas escolas, mas o importante é isso. Dar seguimento a esse protocolo de segurança, as medidas, né, que foram orientadas aí pelos órgãos de saúde para evitar, sim, que haja a disseminação desse vírus. Isso é que é mais importante, a gente ter esse controle. E essas ações estão sendo muito acertadas, né? As escolas têm feito o trabalho delas, né? E os pais estão se adaptando com tudo isso. E é claro que a gente espera que tudo dê certo, que essas crianças continuem na escola estudando e que a gente possa estar livre, então, dessa doença aqui, tão logo a gente consiga aí a vacina em massa. É com você, Ed.